Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição. Temos connosco a senhora Inspetora-Geral, doutora Maria Fernanda Campos, Inspetora-Geral da ACT. Muito obrigada por se disponibilizar para vir a esta comissão. Isto faz parte da normalidade dos nossos trabalhos, irmos falando com os organismos públicos, entre outros, que trabalham com matérias de igualdade e, obviamente, que o trabalho é uma área central onde as igualdades se podem promover ou se podem também discriminar. E é sobre isso que queríamos ouvir, perceber que discriminações de mulheres são feitas no campo do trabalho e que mecanismos é que há para as corrigir, sobre tudo isso, identificar e corrigir. Portanto, temos todo o gosto em ouvi-la sobre esta matéria. Faz favor. Só dizer que recebeu a grelha da nossa audição, sim. Seguramente, sim. As senhoras e os senhores deputados também, portanto, terá agora 10 minutos, depois cada grupo parlamentar terá 4 minutos e no final mais 10 minutos para responder às perguntas ou aos comentários que entender por oportunos. Faz favor. Muito obrigada. É, de facto, como sempre, uma honra poder estar aqui e também agradecer a oportunidade que é dada à ACT para, de alguma forma, fazer aqui, prestar contas sobre o trabalho que tem feito e que faz nesta matéria que é transversal a todas as atividades, portanto, não é uma matéria que se vai ver na atividade X ou Y, é uma matéria que se verifica e que é necessário acompanhar transversalmente, seja qual for a atividade e qual for o tempo em que nos situamos, porque, de facto, tem havido uma evolução, uma melhoria, quer nos instrumentos legislativos, quer também nos inspectivos, e na coordenação e articulação das várias entidades, e isso a Autoridade para as Condições de Trabalho, obviamente, não é alheia. Eu dava uma nota muito breve sobre aquilo que faz a Autoridade para as Condições de Trabalho, que é o organismo que tem, sob sua responsabilidade, promover a melhoria das condições de trabalho e tem, de forma linear, instrumentos para o fazer, nomeadamente a informação, a promoção da segurança e saúde no trabalho, a inspeção e a aplicação de sanções que a própria Autoridade para as Condições de Trabalho instrói. Neste momento nós temos cerca de 1000 trabalhadores, quase metade de nós somos inspectores, eu digo somos porque eu sou inspetora de carreira e por isso quase metade de nós somos inspectores. Inspectores de trabalho, que é de facto que tem um peso e é aquilo que se justifica porque é através dos poderes inspectivos que se determina o cumprimento da lei ou se sanciona aquilo que não está a ser cumprido. A ACT tem adotado como estratégia fundamental para o cumprimento e para a promoção do cumprimento da lei implementar e ampliar a sua forma de prestar informação aos outros, não só informação presencial, por vídeo, pessoa a pessoa, mas também através das redes sociais, através dos mecanismos mais céleres, que chegam mais celeremente aos outros, como pequenos vídeos, etc. E temos estado a investir bastante na informação, porque, obviamente, à medida que nos vamos consciencializando das obrigações e, sobretudo, também dos direitos que temos, mais facilmente os podemos exercer ou podemos identificar aquilo que não está a correr bem, que devia correr bem, e isso é importante, porque nestas matérias de discriminação, a atividade da ACT depende em muito da sinalização que lhe é feita, quer por sindicatos ou estruturas de representação coletiva de trabalhadores e de empregadores, mas também individualmente por aquelas notas que nos trazem e que nos levam mais diretamente às empresas que precisamos de visitar com maior assertividade por violação a estas matérias de discriminação. Eu dou aqui uma nota muito breve também daquilo que o número de empresas e visitas que durante o biênio anterior, o ciclo habilitativo anterior, estamos agora a fechar dados relativo à execução de 2024, foram visitadas
30.950 entidades empregadoras no ano 2023 e ligeiramente, aproximadamente 30.000 no ano 2024, ainda são dados provisórios relativamente a 24. Fizemos também 40.000 visitas, um pouco mais, no ano 2023 e 41.700 visitas no ano 2024, visitas inspectivas, obviamente. Foram abrangidos 2.900, quase 2.097, quase 3.000 trabalhadores. No ano 2024, ainda não tenho os dados apurados, foram visitados mais de 36.000 locais de trabalho. E esta foi, genericamente, a atividade da inspeção do trabalho no âmbito inspectivo. Já no serviço informativo os números são bastante mais elevados, como é óbvio. Nós temos 32 serviços ao longo do território nacional que presta diariamente informação aos sujeitos da relação laboral ou seus representantes. São consultas, digamos assim, técnicas, em que inspectores ou técnicos superiores da ACT elucidam os trabalhadores e os empregadores ou seus representantes sobre a melhor forma de dar cumprimento à lei e, nomeadamente, os direitos e os deveres que cada um tem. Durante estes 2 biénios, mais de 407.000 atendimentos, digamos desta forma, pessoas foram informadas através dos vários canais, sem estar aqui a contar com o acesso ao portal da ACT, que consta de onde constam informações várias, nomeadamente informações sobre as questões que mais frequentemente nos são dirigidas. Como referi, os planos de atividade, e sendo a discriminação aqui um fator determinante para locais de trabalho seguros e saudáveis, onde existe ou possa existir discriminação, há seguramente locais de trabalho nocivos e, portanto, pouco sustentáveis também. E, portanto, temos aqui, como disse, nos nossos planos de atividade e na nossa atividade corrente, sempre uma atenção específica a estes aspectos, que também, mais uma vez, como refiro, depende em muito da sinalização que nos é feita para sermos mais assertivos, mais direcionados àquilo que às situações concretas que nos são apresentadas ou que temos indícios que ocorrem. Obviamente que o que pretendemos é verificar se a lei é cumprida, e a lei tem em vista combater as desigualdades. Queremos, através desse trabalho da Autoridade para as Condições de Trabalho, promover a igualdade e não discriminação, proteger o exercício dos direitos de parentalidade e combater o assédio, que são, por regra, os fenómenos associados à discriminação e à falta de discriminação no trabalho. Isto de forma planeada. Em termos reativos, também temos notado um incremento que nós atribuímos, mas é uma atribuição que fazemos, à maior informação, maior sensibilização dos atores das relações de trabalho para estas temáticas, que também têm impacto, obviamente, naquilo que são os seus negócios. Não fica bem, dito desta maneira, discriminar ou ter um rótulo de entidade ou de empresa que discrimina. E, por isso, eu refiro também aqui que foram submetidos à ACT, no âmbito da discriminação, no total de 2 anos, quase 1000 pedidos de informação e de intervenção, de parentalidade, cerca de 15.000, quase 500 pedidos, e relativamente ao assédio, à volta de 5.000 e quase 600 pedidos.
de informação. Relativamente aos pedidos de intervenção inspectiva, é a nossa área reativa, também relativamente à discriminação, assistimos aqui a um total no biênio de 2.000, um pouco mais de 2.100 pedidos de intervenção inspectiva, queixas ou denúncias, está englobado. Relativamente ao assédio, tem um total de 7.819 pedidos entrados, e relativamente ao exercício de direitos de parentalidade, 1.663 pedidos de intervenção, totalizando mais de 11.500 pedidos de intervenção à ACT. Estes pedidos têm este registro. Há na ACT um formulário específico para o assédio e um formulário geral para submissão daquilo que é as intervenções gerais. Relativamente, esses pedidos dão origem, são analisados, grande parte deles dá origem à intervenção inspectiva e outros não darão, porque muitas vezes o que acontece é, porque é uma matéria prioritária, porque a noção, a informação clara do que é ou que não é assédio é muitas vezes confundida ou não tendo claro e, portanto, muitas vezes são-nos reportados pequenos ou grandes, não importa, mas alguns conflitos pontuais nos locais de trabalho, etc., que não configuram assédio, são analisados todos aqueles que, de facto, têm matéria, desencadeamos processos inspectivos. Focando aqui, afunilando mais a nossa intervenção relativamente à igualdade e não discriminação, nós desenvolvemos todos os anos, simbolicamente no mês de novembro, uma ação especial para esta matéria, regulando especificamente esta matéria de discriminação, de igualdade e não discriminação, focando essencialmente igualdade de género, o assédio e o exercício dos direitos de parentalidade, e foram, neste âmbito, foram visitadas um total de quase 1.500 entidades empregadoras, foram identificadas cerca de 230, aproximadamente, infrações que foram sancionadas e também, e para concluir, também passando aqui rapidamente, temos estado, como é notícia, a implementar e a ampliar o âmbito de abrangência, digamos assim, a abrangência da Lei 60, que respeita à igualdade salarial entre homens e mulheres. E outros dados darei aqui a seguir quando... Muito obrigada. Passaria a palavra aos grupos parlamentares, 4 minutos a cada grupo parlamentar. Senhora Deputada Emília Cerqueira, faz favor. Obrigada, Senhora Presidente. Começo por cumprimentar a Senhora Diretora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, a Doutora Maria Fernanda Campos, agradecer-lhe os esclarecimentos que nos trouxe e, de facto, para o Grupo Parlamentar do PSD, a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres é uma preocupação que vem de longe e um combate que temos travado ao longo dos anos. E, não obstante todas as medidas que têm sido tomadas, nomeadamente medidas legislativas no sentido de acabarmos com esta discriminação em função de género, a verdade é que ainda temos um gap de cerca de 13,2% de diferença salarial entre homens e mulheres, e é bom, não para, a doutora tem perfeita noção, mas para quem nos ouve, que é para trabalho igual, remuneração diferente. Portanto, isso realmente é algo que temos a acabar. E, Senhora Diretora-Geral, depois de ouvir as suas explicações, há aqui 2 ou 3 perguntas que me parece que são particularmente pertinentes para se fazer relativamente a esta matéria. No passado 7 de janeiro, o ACT iniciou oficialmente uma nova ação inspectiva para verificação e controle do cumprimento legal em matéria de igualdade salarial entre homens e mulheres. Tal já tinha sucedido em 2023 e, portanto, saudá-los por estarem a fazer novamente esta ação inspectiva de cumprimento daquelas entidades que haveria também alguma sinalização de possibilidade de violação da lei. E a pergunta que lhe queria fazer a este propósito era, tendo sido feita já em 2023 uma ação inspectiva geral à semelhança da que agora
iniciou e, como disse, saudamos, quais foram as conclusões e aquilo que se encontrou e, segundo, na perspectiva do ACT, enquanto autoridade de controle das condições do trabalho, que nos possa sinalizar que ainda seja possível legalmente fazermos melhorias para combate a esta desigualdade. Por vezes, destas ações inspectivas, daquilo que se encontra no terreno, das conclusões que se retirou, e pedia-lhe se podia partilhar essas conclusões connosco, naquilo que possa ser útil para nós, enquanto legisladores, para criarmos novas ferramentas que eventualmente ainda não existam no nosso quadro legislativo para o combate efetivo a estas desigualdades que continuam a persistir em Portugal. E esta era a primeira pergunta. E depois também aproveitava para a questionar sobre quando das vossas ações inspectivas, que já que explicou, se nos podia especificar quais eram os setores de atividade onde encontravam maior desigualdade salarial, violação da lei por força da discriminação em função de género na desigualdade salarial, quais eram os grupos mais atingidos por esta discriminação, grupos etários, e também as áreas de atividade, onde seja necessário uma atenção especial e particular relativamente à discriminação e às desigualdades que efetivamente continuam a verificar-se. Nós temos dados que haverá alguns setores, nomeadamente o setor primário, onde esta realidade será mais visível e mais permanente, mas gostava também que nos desse esta nota, se poderia partilhar connosco estes dados. E depois, finalmente, também, relativamente, nós ouvimos aqui a CIT diversas vezes e por vezes temos dificuldade em conseguir obter números exatos, havendo sempre alguma dificuldade de reporte, porque apenas se depende daquilo que são as participações e depois são arquivadas, não se consegue perceber muito bem o porquê. E a pergunta que lhe tinha que deixar, e era uma pergunta final, era tendo em conta que, para além das ações inspectivas por denúncia, quer dos trabalhadores, quer das organizações sindicais, também há ações inspectivas que o ACT leva a cabo regulares e surpresa. São as chamadas inspeções de surpresa, que aparecem numa empresa e decidem inspecionar sem que ninguém esteja preparado para a vossa presença, como aliás deve ser. E era precisamente relativamente a essas ações inspectivas, qual é a percentagem que entendem ou que encontram de violações de lei? Se nos pode especificar quais são e os ramos de atividade e também a nível nacional, se há zonas do país que se destacam neste tipo de violações. E peço desculpa, vou mesmo terminar, eu não vou poder ficar para ouvir a resposta, ouvirei posteriormente, mas desde já me penitencio por isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Maria Fernanda Campos, a Sra. Inspetora-Geral, e agradecer-lhe por estar aqui conosco, pelas informações que nos forneceu, porque é com base nessas informações que podemos, efetivamente, para além daquela que é a percepção e os dados que existem, a sua informação, aquilo que nos está a dar no âmbito do que é o vosso trabalho, são fundamentais para também conseguirmos alterar esta realidade. E esta realidade, como a doutora bem falou, no âmbito das discriminações haverá várias, mas situamos-nos, e a nós, Partido Socialista também, nos interessa nesta fase, para além, obviamente, do gap salarial que persiste, que nós sabemos que há várias indicações da Comissão Europeia, que recentemente divulgou um relatório em abril de 2024 quanto à questão das desigualdades de género, em várias áreas, também no âmbito salarial, destaca alguns progressos significativos, mas alguns obstáculos que são persistentes e que nós sabemos, não só com base neste relatório, mas também naquilo que é a literatura e aquilo que nos dizem os dados, é que efetivamente esse gap salarial está ligado, como a colega bem disse, a várias áreas de trabalho e que, portanto, existem determinadas profissões
posições que são maioritariamente masculinas e outras femininas, e que há uma diferença também no trabalho e na forma como ele é pago. Portanto, sabendo, obviamente, esta questão à partida, interessa-nos também, porque é importante esta área, a questão do assédio, para além dos direitos da parentalidade, a questão do assédio. Eu peço desculpa, mas houve aqui alguns dados, mas a doutora fará o favor depois de voltar a dar indicação. Não percebi muito bem ao nível do 2023, das ações respectivas que realizaram em 2023 e 2024, mas percebi que, efetivamente, para o caso do assédio, precisamente porque pelos seus contornos, é difícil e tem um formulário específico para o identificar, neste caso, sendo os próprios, ou os trabalhadores, ou até os sindicatos. Seria pertinente também percebermos que indicadores é que têm esse formulário, porque sabemos que nem todas as situações que são denunciadas se constatam como assédio. E, portanto, nós sabemos que ele existe, que está a crescer, e que não sei até que ponto e que tipo de sanções é que já foram também implementadas, não é? E se existe monitorização, acompanhamento desses locais de trabalho, onde sabemos que existe, ou pelo menos existiu uma situação em que existe. Eu não estou a ver muito bem o tempo, mas falam. Pronto. E era importante perceber isso. E depois, esta questão, como abordou em conjunto os direitos da parentalidade, a questão do assédio, e também ao nível laboral, tentar perceber esta distinção que a doutora fez, que eu própria não consegui acompanhar, 2023 e 2024. E depois é importante, de facto, perceber se em ações inspectivas, como a colega deputada, a doutora Emília Cerqueira, falou, é importante perceber se, segundo os dados que nos chegam, se nestas ações inspectivas de surpresa, se existem essas empresas que, ou até que foram sinalizadas no passado, e, entretanto, tentarem perceber como forma de monitorizar. Portanto, para nós é muito importante, até porque estamos a desenvolver trabalho nesta matéria, e era importante que nos pudesse dar mais esses dados. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Chega, a Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Sra. Inspetora-Geral da ACT, agradecer a sua presença e permita-me começar com uma introdução, porque infelizmente não temos tantos fóruns de liberdade quanto precisávamos, sobretudo para refletir nas questões da inserção da mulher no mercado laboral, e por isso eu gostava de fazer presente uma reflexão de uma deputada brasileira, que é ótima, historiadora, professora, Ana Campanholo, que, em primeiro lugar, olha para um fenómeno que é vermos cada vez mais mulheres a quererem voltar para a realidade familiar do cuidado dos seus filhos e do seu lar, e isso ser encarado pelo movimento feminista e pelas decisoras políticas como algo do século passado ou um retrocesso ao nível da escravidão. E, sinceramente, não consigo perceber se nós queremos que realmente a mulher seja o que quiser ser ou se tem que ser aquilo que nós entendemos que tem que ser. Porque não me parece que uma mulher seja mais escrava por trabalhar para a sua família do que por trabalhar para um patrão capitalista. Sinceramente, desde que tenha opção e liberdade de poder escolher, todas as opções me parecem justas. Por outro lado, também me parece importante refletirmos que as próprias noções de empoderamento não estão a ser claras, porque continuamos a ignorar certas tendências naturais que as mulheres têm e preferências e querer corrigi-las à força, sem perceber que às vezes não temos que corrigir e temos apenas que enquadrar e preparar a legislação de acordo com aquilo que é evidente. De facto, os dados dizem-nos que as mulheres preferem profissões que são ligadas à sociabilidade, à comunicação, às ciências sociais e humanas, à enfermagem, ao cuidado, ao par de que homens tendem a preferir ciências exatas ou, por exemplo, profissões técnicas e que exigem a utilização de força e que são muito bem pagas. Serralheiros, pedreiros, carpinteiros, extração de minérios, e acredito que ninguém vai se bater pelo 50-50 de mulheres pedreiras ou de mulheres carpinteiras ou de mulheres na extração de minérios, pelo evidente, porque as mulheres podem nem sequer estar interessadas em ter acesso. Se com isto estou a dizer que temos que vedar o acesso das mulheres a qualquer tipo de profissão, ou dos homens, não estou. No entanto, só estou a dizer que estamos a desperdiçar tempo e recursos em lutas
esquecendo que há lutas mais importantes para fazer. E houve um caso que veio agora a público e que abalou a política nacional, mas que nos faz pensar na realidade das pequenas e médias empresas portuguesas, que são a maioria do tecido empresarial em Portugal. O Bloco de Esquerda dispensou 4 trabalhadoras que tinham sido mães há pouco tempo e pelo menos 3 ainda estavam a amamentar. E eu garanto que não estou a dizer isto com qualquer tipo de moralismo, nem a querer apontar o dedo ao Bloco de Esquerda em particular. Quero apenas dizer que estas feministas constataram com o óbvio. Uma mulher que tenha sido mãe há pouco tempo, que tenha que ter um cuidado familiar distinto, naturalmente não vai ter aquelas 24 horas sobre 7 que, por exemplo, um assessor de imprensa homem consegue ter, ou um assessor político homem consegue ter, e isto é evidente, porque há uma desvantagem biológica natural que nós, por mais que queiramos contrariar, não estamos a conseguir contrariar. E, neste sentido, parece-me que era muito mais importante deixarmos de falsos moralismos e de falsas conversas e olharmos concretamente o que é que nós estamos a fazer para garantir que uma mulher não tem que se deparar com uma escolha, sobretudo mulheres na idade que têm, 26, 27, 28, e que olham para a sua carreira profissional e percebem, se escolherem agora uma opção familiar que passa pela criação de filhos, naturalmente vão ser penalizadas na sua carreira. E por isso têm que escolher uma de duas realidades, sabendo que uma prejudicará a outra. E que, infelizmente, o comboio da maternidade passa a uma velocidade muito mais rápida que o comboio da carreira, onde nós podemos voltar mais tarde e aceder àquele cargo que até sonhámos desde sempre. E, portanto, pergunto-lhe que medidas concretas é que nós devemos ter para garantir que nenhuma mulher tem que ter esta opção, porque é forçada a isso mesmo. Por outro lado, e para concluir, recentemente o Chega trouxe a plenário uma denúncia da CGTP porque uma grande cadeia de supermercados estava a pressionar mulheres a abortar. E sabemos isto, 95% das mulheres que abortam em Portugal não fazem pelas circunstâncias de má formação de feto, perigo de vida para a mãe ou violação, fazem-no por circunstâncias terceiras e às vezes essas circunstâncias terceiras é a pressão que um patrão coloca sobre a mesma porque aquele projeto de maternidade vai penalizar o lucro da sua empresa. E, portanto, pedia-lhe só se nos podia trazer dados mais concretos sobre esta matéria, porque o Chega quer legislar para proteger estas mães, nomeadamente através da criação de um apoio financeiro para que elas não tenham que escolher entre aquela carreira, aquele posto de trabalho e o filho que trazem no ventre. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Inspetora-Geral, temos aqui 10 minutos, com alguma tolerância, dado que também houve grupos parlamentares que não puderam estar presentes e, portanto, passava-lhe a palavra para as respostas que entender. Eu agradeço as questões de todas as senhoras deputadas. Começava por referir que a Autoridade para as Condições de Trabalho aplica a lei, não tem outro propósito a não ser aplicar a lei e, através da aplicação da lei, informar naquilo que os senhores deputados entendem que, legitimamente eleitos, obviamente, que entendem que é o melhor para a sociedade e a evolução da sociedade em que vivemos. Como relativamente às empresas, setores ou regiões geográficas, como eu disse no início da minha intervenção, é uma matéria transversal, afeta todos os setores de atividade, afeta todas as regiões do país e a Autoridade para as Condições de Trabalho tem apenas a jurisdição no território continental, mas afeta, nós na primeira, relativamente à Lei 60, a igualdade do Gender Pay Gap, digamos assim, nós notificamos cerca de 1.500 empresas, abrangendo 270.000 trabalhadores, e notamos uma grande preocupação dos empregadores e seus representantes com esta matéria e em dar cumprimento. Isso foi bastante visível. Aliás, nós, nesse âmbito e com esse número de empresas, foram identificadas 45 infrações por falta de apresentação do plano de correção das diferenças salariais, 34 infrações por falta de implementação do plano, e é uma lei muito, muito longa, demora 1 ano e meio a monitorizar e a seguir, e 6 infrações por falta de comunicação dos resultados da implementação do plano à Autoridade para as Condições do Trabalho. Obviamente, este ano e durante
já aqui o resultado provisório, obviamente, que temos desta primeira intervenção. Verificamos aqui uma diminuição das mesmas empresas que agora não foram notificadas, a não ser estas que não entregaram o plano e portanto, foram de novo notificadas. Verificamos que existiu aqui uma melhoria, ou seja, diminuíram o gender pay gap que inicialmente foi identificado. A seleção das empresas é feita através do tratamento do relatório único que todas as empresas são obrigadas a entregar, normalmente em abril, a entregar à Administração do Trabalho, e são trabalhadas com enorme profissionalismo e vantagem para todos pelo GEP, e são também, que nos faz o tratamento destes dados, foram selecionados na primeira implementação da lei, que ela é de 2018, mas foi a primeira vez por várias circunstâncias, entre as quais o período pandémico não foi implementada nessa altura. E, portanto, na primeira intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho, que beneficiou, obviamente, de um ótimo trabalho da CIT em promover informação, em apoiar também as empresas, tal como a ACT e o GEP, que tem na sua página informação sobre os barómetros, o balanço, e que cada empresa pode verificar e pode, se for o caso, corrigir, porque muitas vezes a informação que nos reportam não é aquela que está correta, e obviamente nós fazemos aqui a seleção das empresas a notificar, e só não notificamos a Administração Pública onde não temos intervenção. Como sabem, na Administração Pública, só em matéria de segurança e saúde no trabalho, é que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem competência de intervenção. Portanto, nesta matéria, na primeira ronda, se me permitem esta expressão, as empresas tiveram de facto um grande cuidado em perguntar-nos como, em recorrer a técnicos para apoiar a execução da lei, porque, como viram, há poucas perante a população atingida, as infrações não foram significativas e foram em aspectos muito, muito concretos, e houve, de facto, uma diminuição de cerca de 2,81% entre estas empresas. Houve um progresso no sentido positivo, no sentido favorável. Agora, em 2025, no dia 7 de janeiro, como referiu a senhora deputada do PSD, lançamos uma nova intervenção com os dados recolhidos do relatório único, e aqui utilizamos de forma a tornar mais célere este caminho para a igualdade de pagamento relativamente a trabalho igual ou de valor igual, que é o que diz a lei, e abrangemos 4.000 entidades empregadoras. O processo está a correr, as empresas têm 120 dias para elaborar o plano, ou seja, é uma ótima oportunidade para todas as empresas olharem para a política salarial que praticam e para verificar aquelas que são justificadas, porque é possível ter diferenças salariais, não é possível ter diferenças salariais discriminatórias, e portanto, é um ótimo momento de reflexão, até porque... E também aqui, passando por uma das questões da senhora deputada do grupo parlamentar do PSD, o que fazer ou o que melhorar. Nós estamos no segundo ano de implementação da lei e temos aí a transposição da diretiva de transparência salarial, que está a ser trabalhada internamente também, coordenada pela CIT, mas onde técnicos da ACT também trabalham, obviamente, com o seu contributo, e também das finanças, porque a diretiva aplicar-se-á também à administração pública, e, portanto, há esse trabalho, identificar aqui outros aspectos que possam acelerar. Claro que não é só esta lei que vai confluir para a igualdade, há muitos outros mecanismos, nomeadamente o suporte à parentalidade, etc., que vai criando mecanismos para confluir para a igualdade
discriminação. Esta lei acelera, e pensamos que acelerará, e a intervenção da ACT, porque é uma intervenção de uma autoridade que tem o poder de impor e sancionar o não cumprimento, ajudará esse caminho de aceleração, da promoção da igualdade e não discriminação, aqui relativamente aos aspectos retributivos. No entanto, identificar outros aspectos parece-me, como disse, tendo em conta o quadro em que estamos, nomeadamente a transposição da Diretiva de Transparência Salarial, em que temos que é um pouco mais exigente do que a lei que temos. É a segunda vez que temos que tirar aqui também ilações sobre como correu, e vai demorar 1 ano e meio, como correu esta segunda abordagem. A verdade é que continuamos a perceber as empresas preocupadas, quer a senhora Presidente da CIT, quer a Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, têm sido muito convocadas a participar em vários fóruns para explicar o melhor possível às entidades empregadoras e aos trabalhadores aquilo que é a lei, a melhor forma de lhe dar cumprimento, porque de facto o primeiro impacto e digamos, um caderno de encargos tão exigente como esta Lei 60, obviamente que as empresas precisam desse apoio e interessa-lhes desse apoio, e além disso temos outros mecanismos que vão sendo criados, nomeadamente as chamadas soft law, que também ajudam aí a confluir, nomeadamente nos contratos públicos, etc. As empresas não gostam e não querem ter o rótulo de locais de trabalho com discriminação. E como disse, é isso que acontece. O nosso tempo já vai muito adiantado. Pois, podia para dar um bocadinho de espaço. Eu só vou falar então relativamente ao assédio, dando aqui números sem prejuízo de fazer chegar, se assim entenderem. Sim. Relativamente ao assédio, tivemos 17 infrações em 2023, só assédio, que foram sancionadas e cuja moldura sancionatória mínima representa 53.652 euros em 2023. Houve em 2024, apesar, e tem a ver com o tipo de sanção, se é grave, muito grave, e o volume de negócios das empresas, foram identificadas 11 infrações, portanto menos, mas que importaram um valor bastante superior, 166.837 euros. E isto foi relativamente ao assédio, aquilo que os valores sancionatórios. Sim, tem sido mais grave. Eu estarei, obviamente, disponível. Aquilo que entenderam que não foi cabalmente respondido, a ACT estará disponível para fazer chegar às senhoras deputadas e a esta subcomissão todos os elementos que acharem úteis para o desenvolvimento do trabalho que nobremente têm a cargo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Inspetora-Geral. Nós é que agradecemos, e reportou-se aqui fundamentalmente a aplicação da lei, foram aqui levantadas outras questões que obviamente não têm a ver com a aplicação da lei e também não cabiam muito no âmbito desta audição, mas sem prejuízo de poderem ser levantadas em qualquer momento. Portanto, agradecemos muito. Relativamente ao assédio, muito mais perguntas haveria a fazer, nomeadamente nós sabemos que o assédio é muito mais elevado do que aquilo que é participado e precisávamos de perceber quais são os constrangimentos que estão por trás da dificuldade de participação, dado que eles existem, mas isso poderá ficar para um outro momento. De todo modo, todos os dados que nos puder fazer chegar, quer da aplicação da lei da desigualdade salarial, quer inclusivamente das participações relativamente ao assédio e das dificuldades depois que também as empresas têm, ou a inspeção tem, para ir monitorizando o assédio que está a ser denunciado, quaisquer dados, nós agradecemos imenso, porque isso vai ajudar ao desenvolvimento do nosso trabalho. Se não houver mais nenhuma, Sra. Deputada Rita Matias, faz favor. Sra. Presidente, apenas para fazer uma pergunta em relação à condução dos trabalhos, tive que me ausentar a propósito do quórum na 11ª Comissão, na comissão na qual sou Vice-Presidente, e parece-me que enquanto saí
A minha intervenção foi alvo de comentários por parte da Sra. Presidente, não sei no âmbito do quê, porque parece-me que à Presidente não compete comentar a qualidade das intervenções, mas se o fez, agora está na oportunidade de me dizer cara a cara, portanto, se entender que vale a pena. O que eu disse é que a Inspeção-Geral do Trabalho é chamada a esta comissão para se pronunciar sobre a aplicação da lei. E foi o que a senhora Inspetora-Geral fez. Portanto, quaisquer outras matérias, sejam da senhora deputada ou de outro grupo parlamentar, que tenham a ver com definições outras de política que não as que estão em curso, obviamente que não cabe à senhora Inspetora-Geral tecer comentários sobre essa matéria, como não fez, e tudo está no quadro do desenvolvimento desta comissão. Portanto, não sei se foi isso que reportaram, se não foi isso, fica ao esclarecimento e espero que esteja devidamente tudo esclarecido. Não sei se mais alguma questão tem a colocar. Faz favor. Senhora Presidente, longe de mim querer colocar questões que ultrapassem o requerimento e o âmbito da audição que aqui decorreu, mas estando diante de uma entidade e de uma sumidade que diariamente contacta com as desigualdades no mercado laboral, tomámos a liberdade de fazer outras questões, no respeito, naturalmente, daquilo que a senhora Inspetora-Geral aqui disse e que tudo foi um contributo enorme para o trabalho que vamos desenvolver e, portanto, independentemente das questões que possam ter fugido ao âmbito ou não, muito obrigada pela liberdade com que respondeu a todas elas. Obrigada. Nós é que agradecemos, quer às senhoras deputadas, já não está nenhum senhor deputado, quer à senhora Inspetora-Geral. Muito obrigada. E também tudo o que entenda fazer-nos chegar, independentemente das questões que aqui foram colocadas no âmbito da aplicação da lei, da aplicação das leis, que não é só uma, agradecemos que nos pudesse fazer chegar quaisquer informações importantes nesta matéria. Muito obrigada. Muito obrigada, senhoras deputadas. Daremos a reunião por finda neste momento.